Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, vamos atender o pedido do Ivan. O Ivan mandou um e-mail para centraldosnumeros@gmail.com pedindo para a gente resolver a prova de raciocínio lógico do concurso de soldados da Polícia Militar de Santa Catarina. O Ivan disse que vai ter um concurso daqui a pouco para essa polícia, certo? Então, vamos, nada melhor do que a gente se preparar com base na prova anterior, correto? Então, nesse vídeo, vamos resolver as questões de raciocínio lógico da prova da PM de Santa Catarina, que aconteceu em 2019, organizada pelo INCAB. Fechou? Você está pronto? Está pronta? Ativa os neurônios e vem comigo! A primeira questão, as primeiras questões são questões de conjuntos. Considerando os conjuntos a seguir, determine o número de elementos do conjunto P de A menos P de B, onde P de A é o conjunto das partes do conjunto A e P de B é o conjunto das partes do conjunto B. Aí ele deu o conjunto A com 6 elementos, né? Os números de 1 a 6, e o conjunto B com 1, 2, 3, 4, 5 elementos, sendo os números ímpares de 1 a 9. Beleza? O que é o conjunto das partes? Sabe ou não sabe? Conjunto das partes de um conjunto nada mais é do que todos os subconjuntos formados a partir do conjunto inicial. Então, conceito para você gravar. Conjunto das partes corresponde a todos os subconjuntos formados a partir do conjunto inicial. O que isso significa? Se você pegar aqui o conjunto A e obtiver outros subconjuntos a partir dos elementos de A, por exemplo, se você tiver um subconjunto formado só pelo elemento 1. Pega o 1, coloca uma chavinha em volta dele, vai ser um subconjunto de A. Pega o 2, coloca uma chavinha, vai ser outro subconjunto. Pega o 1, 2 e o 3, coloca uma chavinha em volta dos três números, vai ser um subconjunto, né? Então, organizando todos esses números, de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, você soma tudo e o total de subconjuntos, incluindo o conjunto vazio, corresponde ao conjunto das partes. Como que você calcula o número de subconjuntos? Como você calcula o total do conjunto das partes? O conjunto das partes é igual a 2 elevado a n. E o que é n? n é o número de elementos do conjunto inicial, né? Então, o conjunto A tem 6 elementos, o conjunto das partes de A vai ser 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 dá 64, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. E conjunto das partes de B? 1, 2, 3, 4, 5 elementos, vai ser 2 elevado a 5, que dá 32. Os mais afoitos vão fazer o quê? Vão pegar o 64, subtrair 32, que vai dar 32, e vão marcar 32. Vão errar a questão. Não se afobe na hora da prova. O que você tem que observar aqui? Existem elementos aqui de B que não estão em A, né? Quando ele pede aqui a subtração dos conjuntos das partes, você sabe como que faz a subtração de dois conjuntos? A subtração de dois conjuntos, né? No caso aqui, os conjuntos das partes correspondem a subconjuntos. Então, subconjuntos de A menos subconjuntos de B. Isso compreende, isso corresponde aos subconjuntos que estão em A, mas não estão em B. Então, todos os subconjuntos que estão em A, mas não se repetem, não estão presentes em B. É isso que a gente tem que calcular. Só que, se você subtrair 64 de 32, você vai estar considerando aqui em B subconjuntos que têm os elementos 7 e 9. E não tem 7 e 9 aqui em cima. Então, B vai ter mais subconjuntos, né, do que mais subconjuntos com elementos que não estão presentes em A. E você não pode contar, porque esses aqui não vão se repetir aqui. Para a gente contar os subconjuntos, a gente tem que considerar só os elementos que vão se repetir. Quais elementos se repetem? O 1 tem aqui e aqui, o 3 aqui e aqui, e o 5 tem aqui e aqui. O 7 e o 9 não tem. Então, a gente tem que considerar só os três elementos aqui, o 1, 3 e o 5, né? Os elementos que se repetem, 1, 3 e 5. Qual é o conjunto das partes, quantos são os subconjuntos formados aí por esse subconjunto com 1, 3 e 5? Vai ser 2 elevado a 1, 2, 3. 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Entende o raciocínio? Por quê? Só vou ter repetição daqui e daqui
com o 1, 3 e o 5. O 7 e o 9 não tem como ter elemento de subconjunto de A com 7 e 9, porque não tem 7 e 9 aqui em cima. Só tem 1, 3 e 5. Então, eu vou pegar os subconjuntos de A e subtrair os subconjuntos que tem 1, 3 e 5 em B. Beleza? Então, vou ter todos de A que não estão em B. Fechou? Então, a resposta vai ser 64, o subconjunto de A, o conjunto das partes de A, menos 8, né? Que é o conjunto das partes do subconjunto que eu chamei de B'. Beleza? Então, vai ser 64 menos 8. 64 menos 8 dá 56. Essa sim é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Talvez essa seja a questão mais difícil dessa prova, tá? Então, não se preocupe com essa primeira questão. Talvez ela seja a questão mais difícil dessa prova. Mas mesmo assim, se você tiver dúvidas, só deixar seu comentário aqui embaixo que você vai receber uma resposta tentando esclarecer a sua dúvida. Não se avexe. Não fique com vergonha, beleza? Pode escrever se não quiser deixar dúvida. Se não tiver dúvida, né? Deixa aí o seu olá, tudo bem? Deixa um comentário qualquer aí para ajudar o nosso canal. Combinado? Vamos para a próxima questão. Questão número 20. Questão do like, né? Você também, além do comentário, pode deixar um like para ajudar a engajar o nosso algoritmo. Questão também de conjuntos. Sejam dois conjuntos não vazios A e B, considerando verdadeira a afirmativa. Nenhum elemento de A é elemento de B. Assinale a alternativa correta. A é o complementar de B em relação ao A. Bom, vamos lá. Quando ele te dá uma afirmativa assim, ela tem que ser verdadeira para qualquer hipótese que atenda o que está escrito. Então, se eu construir dois conjuntos A e B, eu vou construir o conjunto A, dizendo que o conjunto A tem o elemento 1 e o conjunto B tem o elemento 2. Isso aqui atende à condição que foi dada, não atende? Nenhum elemento de A é elemento de B. Isso atende, né? Nenhum elemento de A, o elemento 1, é elemento de B. Beleza? Vamos olhar aqui a letra A. A é o complementar de B em relação ao A. O que significa ser o complementar de B? Quando B é subconjunto de A, ou seja, B está dentro de A, o que não é o caso desse exemplo que eu dei aqui, a diferença A menos B, ou seja, se não é o caso desse exemplo, isso aqui já não é a resposta, tá bom? Porque isso aqui tem que ser verdade para qualquer exemplo que eu colocar, porque ele fala que essa afirmativa é verdadeira, beleza? Então, se B fosse subconjunto de A, a diferença A menos B, ou seja, os elementos que estão em A e não estão em B, é chamada de complementar de B em relação a A. E você representa o complementar assim, né? C, B em relação a A. B é o complementar de B em relação a A. Tá? A diferença A menos B, os elementos de A que não estão em B, quando B está dentro de A, é o chamado complementar. Então, o complementar é formado por todo elemento que não pertence ao conjunto B, mas pertence ao conjunto A, em que ele está contido. Né? B está dentro do conjunto A, B está contido em A. Certo? Então, só estou te falando o que é o complementar, mas essa não vai ser a resposta da questão. Fechou? Por quê? Porque essa condição aqui de ser subconjunto, B está contido em A, não contempla o exemplo que eu escolhi, ao acaso, eu escolhi esse exemplo da minha cabeça, mas esse exemplo atende ao que foi pedido, e se ele atende ao que foi pedido e não constitui aqui a hipótese da resposta, essa não pode ser a resposta. Fechou? A menos B é igual a B, então se eu pegar os elementos de A que estão em A e não estão em B, qual que vai ser a resposta? Vai ser o próprio A, vai ser 1, né? Então, eu tenho o 1 e o 2. 1 menos o 2. O conjunto que tem o elemento 1 menos o conjunto que tem o elemento 2. Quais elementos estão em A e não estão em B? É o próprio 1, que corresponde ao conjunto A. Né? Então, A menos B, no exemplo que eu dei, é o A. Essa não é a resposta da questão. B menos A vai ser o B, não vai ser o A. Né? B menos A vai ser o B. A união com B. A união com B aqui, no caso, vai dar 1, 2. Né? A união com B dá 1, 2. Não dá A menos B. A menos B daria 1. Fechou? Então,
não é a resposta da questão. E aqui ele tem A menos C, ele tem outro conjunto que nem foi citado, ele só citou os conjuntos A e B, né? Então, isso aqui não é a resposta da questão. Conclusão, essa questão não tem resposta. Essa questão foi anulada. Então, eu trouxe mais essa questão só para a gente ver aqui os conceitos, né, do que é o complementar. O complementar nada mais é que a diferença entre dois conjuntos. Combinado? Vamos para a próxima, questão número 21. Mais uma questão de conjunto. Ao se considerar verdadeira a proposição, toda uva tem semente, assinale a alternativa logicamente correta. Quando você tem uma proposição que tem a palavra toda ou alguma, você pode representar em conjunto. Então, se você tem aqui um conjunto maior e um conjunto menor dentro, né? O conjunto vermelho está contido no conjunto laranja. Você pode dizer que o conjunto laranja é o conjunto das coisas que têm semente e o conjunto vermelho é o conjunto das uvas. Você concorda que todas as uvas estão dentro do conjunto tem semente? Então, todas as uvas têm semente, né? A representação dessa frase, toda uva tem semente, pode ser feita dessa forma. Toda uva tem semente. O conjunto das uvas está dentro das sementes, certo? Vamos ver agora as alternativas. A proposição alguma uva tem semente é necessariamente verdadeira. Nesse contexto aqui, olhando esse conjunto, se eu falar alguma uva tem semente, isso é necessariamente verdade? É verdade, porque toda uva tem semente. Quando a gente usa a palavra alguma, né, em conjuntos, normalmente a representação que a gente faz é assim, né? Eu representaria as uvas assim. Alguma uva tem semente, mas podem existir uvas que não têm semente. Mas ele não mandou considerar a representação de alguma uva tem semente. Ele mandou considerar a representação toda uva tem semente. Mandou considerar essa representação inicial aqui. Então, apaga isso aqui. Nessa representação, a frase, a proposição, alguma uva tem semente, é sempre verdade? Sim, alguma uva tem semente, é sempre verdade. Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Só isso. Beleza? Conseguiu visualizar? Tem dúvidas? Perguntas? Se tiver dúvidas, perguntas, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos para mais uma, questão número 22. Outra questão de conjuntos. Observe os diagramas a seguir e assinale a alternativa que representa corretamente a região pintada. Então, vamos lá. Você tem aqui três conjuntos, A, B, C. Esses conjuntos têm regiões de interseção. O que são regiões de interseção? A interseção é representada pelo U invertido, né? O U normal é a união. Então, as áreas em que os conjuntos se encontram são chamadas de interseções. Você tem aqui essa área pintada. Essa área pintada é uma interseção entre o conjunto B, então aqui, ó, olha o conjunto B e o conjunto A. Só que tem aqui um pedaço do conjunto C. Esse conjunto C aqui, ó, não está entrando aqui. Então, essa área corresponde à interseção entre A e B, tudo que está em A e em B, mas não está em C. Então, a interseção AB menos o C. Você vai representar essa área aqui assim, ó. A interseção B menos o C, né? Interseção AB menos o C. Faltou os parênteses aqui, tá, gente? Tem que colocar os parênteses. A interseção B menos o C. Ok? E essa aqui? Essa aqui é a interseção do A com o C. A tá aqui, ó, com o C. E está excluindo qual parte? Está excluindo a parte do B. Então, essa área aqui é A interseção com C menos o B. A interseção com C menos o B. Coloca parênteses aqui, ó, antes do A e depois do C. Beleza? Então, a representação vai ser A, parênteses, A interseção B, fecha parênteses, menos C, união com A interseção C menos o B. Vai ser a letra E.
A interseção B menos o C, união com A interseção C menos o B. Beleza? Dúvidas? Podemos passar para a próxima? Essa questão é a mais fácil aí das questões de conjunto no meu ponto de vista, concorda? Agora vamos para as questões de raciocínio lógico puro. Se você não se inscreveu aqui na Central dos Números, se inscreva agora para não perder nada. Para essas próximas questões de raciocínio lógico puro, eu te recomendo as nossas aulas de raciocínio lógico. Você não conhece as nossas aulas de raciocínio lógico? Veja essa playlist aqui, ó. Nessa playlist você encontra todas as aulas com os principais conteúdos que são cobrados nos concursos de raciocínio lógico. E tem prova de raciocínio lógico, né? Então, vai ter lá uma aula de tabela verdade, em que você vai aprender o macete para decorar a tabela verdade muito facilmente. Eu te garanto. Pode ir lá e assistir a aula de tabela verdade que você vai curtir. Vai ter lá aulas de equivalência lógica, de negação lógica. São os principais conteúdos que caem. Se você não está ligado nisso, assista as nossas aulas. Sabendo que, das 3 afirmações a seguir, exatamente 2 são verdadeiras, assinale a alternativa logicamente correta. Então, a primeira afirmação, se a prova final de matemática ocorreu em dezembro, então a Aline fez a prova. Depois, se a Aline não fez a prova, é o contrário disso aqui, então a prova final de matemática não ocorreu em dezembro, é o contrário disso aqui. A terceira, a Aline não gosta de matemática. Observa bem a primeira e a segunda. Essa frase é o contrário dessa, essa frase é o contrário dessa. Se essas duas são positivas, essas duas são negativas. Representando isso simbolicamente, aqui eu tenho o se então. Se então é representado pela setinha, é a chamada condicional. Se a prova ocorreu em dezembro, então a Aline fez a prova. Então eu coloquei se D, então P. E aqui, se a Aline não fez a prova, se a Aline não fez a prova, então não dezembro, então não D. O que a gente está tendo aqui? A gente está voltando essa aqui, negando as duas. Concorda? Estou voltando. Peguei essa aqui, voltei negando o P e negando o D. Esse é o caso mais famoso de equivalência da condicional. Uma das formas de construir uma proposição equivalente ao se então, equivalente à condicional, é voltar negando tudo. O que significa uma proposição ser equivalente à outra? Então, essa proposição 1 é equivalente à proposição 2, porque a construção da 1 é a construção da equivalente da 2. Se elas são equivalentes, elas têm a mesma tabela verdade. Não sabe o que eu estou falando? Veja as aulas que eu te indiquei. Lá tem a aula de equivalência da condicional, equivalente do se então. Se elas têm a mesma tabela verdade, elas são iguais. Se elas são iguais, elas serão as duas afirmativas verdadeiras, porque só tem 2 verdadeiras. Então, se elas são iguais, elas são as afirmativas verdadeiras. Necessariamente a terceira vai ser a falsa. Então, a Aline não gosta de matemática é uma mentira, é falso. Ou seja, a Aline gosta de matemática. Então, se a Aline gosta de matemática, essa é a resposta da questão. A Aline gosta de matemática. Só isso. Então, essa é uma questão mais teórica aí de equivalência da condicional. Você só tinha que reconhecer que as afirmativas 1 e 2 são afirmativas equivalentes e, consequentemente, são afirmativas que a gente pode falar que são iguais. Se elas são equivalentes, elas têm a mesma tabela verdade, então, logicamente, elas são iguais. Ok? Dúvidas? Fui aqui direto porque pressupõe que você já viu as nossas aulas de equivalência. Combinado? Vamos para mais uma, questão 24. Outra questão é essa aqui, mais de tabela verdade. A proposição composta que possui valor lógico verdadeiro, independentemente da verdade das proposições que a compõem, é chamada de tautologia. Então, tautologia é uma proposição que só dá como resultado final verdade, só dá verdadeiro no final. Assinale a alternativa que representa corretamente uma tautologia. Então, a gente tem que achar aqui, entre as alternativas, aquela que só dá verdadeiro. Todas as alternativas têm o se então. No se então, só existe um caso falso, que é o caso da Vera
Fischer, quando a parte do se é verdadeira, a parte do então é falsa, a gente fala Vera Fischer dá falso. Todos os outros casos são verdadeiros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada alternativa e ver se é possível fazer essas condicionais serem falsas. Se for possível ter um resultado falso, essas não serão as respostas das questões. Entende? Por quê? Porque a gente quer uma tautologia, a gente quer o resultado verdadeiro. Como são todas condicionais, a gente vai colocar a parte do então sempre sendo falsa, né? Porque só existe um caso da condicional que é falso, é o caso da Vera Fischer, ou seja, a parte do se é verdadeira, a parte do então é falsa. Então, vamos colocar aqui a parte do então sendo falsa. Na letra A, então a moto é veloz, vai ser falso. Estou afirmando que isso é falso, né? Se isso aqui for falso, o resultado pode dar falso? Vamos ver. O carro é branco ou não é branco. No ou basta um V para ser verdadeiro. Se o carro é branco for verdadeiro, não é branco vai ser falso. Se o carro é branco for falso, não é branco vai ser verdadeiro. Então você sempre vai ter um verdadeiro. Se você sempre vai ter um verdadeiro, aqui sempre vai dar verdadeiro, né? Então, se verdadeiro, então falso, é Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. Se dá falso, não é uma tautologia. Pula para a próxima. Então a moto é veloz. Falso. Considera falso. Então a moto é veloz. Falso. Tem uma moto veloz aqui. Falso, né? Ou o carro é branco. O carro é branco pode ser verdadeiro? Pode. Se o carro é branco for verdadeiro, eu vou ter V ou F. No ou basta um V para o resultado ser V. Então aqui vai dar verdadeiro. Aqui é falso. Vera Fischer dá falso. Se é falso, pula para a próxima. Se o carro é branco ou a moto é veloz, então o carro é branco e a moto é veloz. Aqui já é mais complicado. Por quê? A gente tem o E aqui na parte do então. E o E, ele tem três casos falsos. Então, para a gente falar que isso aqui é falso, a gente teria que testar três casos, né? Três casos, sendo V e F, F, V e F, F. Então, vamos pular para a próxima. Se a gente não achar a resposta, a gente volta para a letra C, porque aqui daria um pouco mais de trabalho, né? Vamos para cá, ó. Se o carro é branco, então o carro é branco ou a moto é veloz. No ou, só existe um caso que é falso. A gente quer que a parte do então seja falsa, para ver se o resultado vai dar falso, né? Só existe um caso do ou, dentro do então, a gente tem o ou. Só existe um caso do ou que é falso, é o caso em que as duas são falsas, né? Então, o carro é branco é falso, a moto é veloz é falso. No ou, falso com falso dá falso. O carro é branco é falso, então se o carro é branco vai ser falso. Opa, tem o se então, que eu coloquei o então falso, o se não deu verdadeiro, o se deu falso. Então, se o se é falso, eu não vou ter a Vera Fischer, vou ter Fischer, né? Fischer dá verdadeiro. Então, o único caso que seria falso não deu falso, deu verdadeiro. Então, a gente vai ter uma tautologia aqui. Essa vai ser a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Esse tipo de questão você só consegue fazer se você tiver a tabela verdade gravada na sua mente. Então, assista a nossa aula da tabela verdade. Faz o que eu estou te pedindo. Confia em mim. Assista a nossa aula de tabela verdade que você nunca mais vai errar esse tipo de questão. Combinado? Vamos para mais uma, questão número 25. Considerando a proposição, se Pedro nadar, então ficará em forma, assinale a alternativa logicamente correta. E ele fala em condições suficiente e condição necessária. No se então é a chamada condicional. Na condicional, a parte do se começa com S. Então, se a parte do se começa com S, ela é suficiente para a parte do então. Condicional, o se é suficiente para a parte do então. E o inverso é necessário. O então é necessário para o se. O que isso significa? Pedro nadar
é condição suficiente para ficar em forma. Pedro nadar é condição suficiente para ficar em forma. E ficar em forma é condição necessária para Pedro nadar. Tá bom? Então, essa é a resposta da questão. Pedro nadar é condição suficiente para ficar em forma. Uma questão puramente teórica, né? Então, é só você decorar. Na condicional, no se, então. O se começa com S, o se é suficiente para a parte do então. E o então é necessário para o se. Beleza? Vamos para a última questão. Última questão, questão de equivalência. Assinale a alternativa que contém uma proposição equivalente à sentença. Se Paulo é brasileiro, então João é espanhol. Equivalente da condicional. São dois os casos de equivalência da condicional. Né? Lá na aula de equivalência da condicional você aprende esses dois casos. O primeiro eu já comentei com você. O primeiro é volta negando tudo. Então, continua sendo o se então, só que você vai ler de trás para frente, né? A parte do então vai virar se, a parte do se vai virar então, e vai negar as duas partes. Então, se Paulo é brasileiro, então João é espanhol, vai virar se João não é espanhol, então Paulo não é brasileiro. Equivalentes da condicional, primeira, volta negando tudo. Se João não é espanhol, o João estava depois, veio para antes. Se João não é espanhol e nega, então Paulo não é brasileiro. Nega também, tá bom? Tem essa frase aqui. Se João não é espanhol, se Paulo é espanhol, se Paulo não é brasileiro. Não, não tem. Então, a equivalente vai ser o próximo caso. O próximo caso de equivalente da condicional é o caso da Nelma. Nelma, conhece a Nelma? É o né ou ma. O se, então, vai virar um ou. Você vai trocar o se, então, pelo ou. Então, você vai negar a parte do se, trocar o se, então, pelo ou e manter a segunda parte. É o caso da Nelma. Nega, troca o se, então, por ou e mantém a segunda parte. Nega a parte do se. Paulo é brasileiro, vai virar Paulo não é brasileiro. Paulo não é brasileiro. Troca o se então por ou, coloca aqui, ou mantém a segunda parte. A segunda parte é João é espanhol. Então escreve João é espanhol. Paulo não é brasileiro ou João é espanhol. Tem. Paulo não é brasileiro ou João é espanhol. Essa é a resposta à questão. Corre para o abraço. Beleza? É isso. Essas eram as questões dessa prova. E aí, entendeu? Espero que sim. Se tiver dúvidas, me escreve, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Se não se inscreveu aqui na Central dos Números, se inscreve agora. Lembra, deixa o like, compartilha com aquela pessoa que você quer que passe no concurso junto com você. E se quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. Fechado? No mais, bons estudos e até a próxima.